Muitas pessoas defendem que a casa do Altíssimo é um local, é uma casa de pedra. De fato, em um local, em uma casa de pedra, você pode se reunir para falar dele, mas dizer que ali é a sua casa é uma tremenda de uma ignorância. Pedro, um dos apóstolos do Messias, ele disse em sua carta, em 2 Pedro, capítulo 2, que surgiriam homens com palavras fingidas e fariam da humanidade negócios. Enganariam a muitos com palavras fingidas e com isso iriam levantar muito dinheiro através do engano. O que discernimos como palavras fingidas? Palavras fingidas são palavras ditas sem a intenção verdadeira. Se diz uma coisa, mas de fato a intenção é outra. De acordo com estudos, o comércio religioso ele movimenta durante um ano mais de 20 bilhões. Isso mesmo que você ouviu, mais de 20 bilhões. O Messias, no capítulo 10 de Mateus, ao dizer para os seus discípulos irem anunciar o Evangelho, ele disse para eles não levarem alforje e não cobrarem nada de ninguém, porque o que eles haviam recebido de graça, eles deveriam passar de graça. E o texto é claro, ele está falando ali de anunciar as boas novas. Quando se anuncia as boas novas, não pode se cobrar, porque as boas novas foi dada de graça. Assim também devemos repassá-la de graça também. Você não acha estranho o mercado religioso movimentar 20 bilhões, sendo que era para ser de graça? Muitas empresas são chamadas de igrejas, e as pessoas não conseguem perceber o tamanho do engano por isso mesmo. Porque ao se chamar igreja, você não consegue enxergar que ali é uma empresa. É o mesmo que palavras fingidas. Você ouve uma coisa e acredita que existe sinceridade naquilo, mas no fundo não é a verdadeira intenção. Porque quando se tem lucro, quando se tem ganhos, dificilmente se falará a verdade. É como uma prostituta. Uma prostituta, quando ela se relaciona com um homem, ela está se relacionando, acontece o prazer, mas não existe amor, não existe carinho. De nada vale. É só uma relação carnal. Para o Criador do Universo, de fato, o que vale é um sentimento envolvido. É quando duas pessoas se unem e se amam de verdade. Quando simplesmente se tem uma relação sexual ali, é uma prostituição, porque é uma relação apenas carnal, não existe vínculo. E o Criador do Universo não nos criou para sermos carnais, ele nos criou para sermos espirituais, para nos envolvermos. E muitas pessoas não percebem que estão, de fato, servindo a uma prostituta. É uma prostituta, primeiramente, porque distorce toda a mensagem das boas novas. Aprisionam as pessoas, forçam elas a pagarem por seus prazeres. E como é que as pessoas pagam? Através de mensagens enganosas, fingidas, palavras deturpadas, fermentadas, e sem perceberem, estão de fato sustentando uma empresa. Perceba como é uma empresa o sistema religioso. Para abrir uma igreja, é como abrir uma empresa. Basta você ir a um cartório, isso mesmo, é como abrir uma empresa. Basta você ir a um cartório e lá você fará os mesmos procedimentos necessários para abrir uma empresa. Crie um nome dessa empresa. De preferência um nome que atrai a atenção das pessoas. E também crie um slogan, porque o slogan ajuda o nome da igreja ou empresa a fixar na mente das pessoas. Vou te dar um exemplo do que é um slogan. Slogan é aquela frase que todas as igrejas têm em complemento ao nome. Por exemplo, Assembleia de Deus, lugar de comunhão com Deus. Igreja de Cristo, uma família que ama você. Igreja Evangélica, Nação Cristã, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Igreja Mundial do Poder de Deus, a mão de Deus está aqui. São frases que inclusive existem empresas que criam esses slogans caso você precise. Criando um nome para a sua empresa, baseando-se em alguma passagem das Escrituras, isso fará com que as pessoas não vejam a sua empresa como uma empresa, e sim como uma igreja. O diferencial e vantajoso é que você abrindo uma empresa e colocando o nome dela de igreja, você não pagará impostos para o governo. Isso mesmo, você fica isento de impostos. Não existe nenhum tipo de comércio na face da terra que não pague impostos, apenas o sistema religioso. Se pararmos para pensar que os impostos arrecadados pelo governo é para ajudar as escolas a terem
ensino para as crianças, é para alimentar as pessoas favorecidas, é para construir casas para o sem-teto, só o fato do sistema religioso não pagar imposto, ele já não está contribuindo com isso. E o principal, o próprio Messias disse para dar a César o que é de César. E o sistema religioso que diz que é seguidor dele, do Messias, não paga imposto. Ou seja, já estão desobedecendo uma ordem. E o mais interessante, por que não paga imposto? Será que é porque existe algum combinado entre o governo e o sistema religioso? O governo oprime as pessoas para que as pessoas vá para a religião e chegando na religião são fermentados e escravizados e o principal, se disserem que querem sair da religião, agora vão para o inferno, não tem mais perdão, estão todos perdidos e as pessoas acreditam nisso e se tornam escravos. São obrigados pela vida toda a manter essas empresas chamadas igrejas. Se você for uma pessoa influente e tiver algum contato político, você pode até ganhar do governo um terreno para construir a sua igreja. Coisa que ninguém consegue. Você, quando abre uma empresa e coloca o nome de igreja, você consegue. Vamos ver os pontos positivos para uma pessoa abrir uma empresa e colocar o nome de igreja. Primeiro ponto, você não precisa comprar mercadorias para vender. Uma Bíblia já é o suficiente para você criar todo tipo de campanha, ou seja, promoção, para arrecadar dinheiro. Porque campanha no sistema religioso é o mesmo que promoção. Todas as campanhas lotam-se as igrejas. E quando se lota uma igreja, você pode ter certeza que estão se faturando muito. Porque não existe campanha no meio religioso sem envolver dinheiro, sem envolver finanças. É o mesmo que acontece em um comércio secular. A diferença é que em um comércio secular, você gasta o seu dinheiro, compra algo e leva para casa. Já nessas empresas chamadas igrejas, como eles não te vendem nenhum produto, eles vendem ilusão, promessas, você deixa o seu dinheiro e não leva nada para casa. O engraçado é que essas pessoas que abrem essas empresas chamadas igrejas, eles precisam do seu dinheiro para pagar as contas deles. Mas quando é para pagar as suas contas, você tem que esperar em Deus. Isso é meio que 2 pesos e 2 medidas, você não acha? Quando se abre uma empresa chamada igreja, se vende promessas, ilusões. Não existe nada concreto. Não existindo nada concreto, então você não precisa ter um estoque. Basta ser bom com as palavras. Você percebe como é vantajoso abrir uma empresa e colocar o nome de igreja? Uma empresa tradicional, ela precisa ter um grande estoque de produtos para se manter. Isso envolve muito dinheiro. Já em uma empresa que você coloca o nome de igreja, você não precisa ter estoque. Basta ter um bom argumento. Alguns envelopes, com 2 ou 3 versos isolados da Bíblia, promover uma campanha e o retorno financeiro está garantido. Ponto 3. Veja agora mais uma vantagem e facilidade que se tem em abrir uma empresa e colocar o nome de igreja. Em uma empresa tradicional, se o cliente comprar um produto e o produto estiver com defeitos, ele volta e a empresa tem que ressarcir. Ela tem que ou devolver o dinheiro para ele ou o produto consertado. Mas pasmem, nas empresas chamadas de igreja isso não é necessário, porque o cliente sempre vai estar errado. É uma frase contrária do comércio tradicional. Nas empresas tradicionais, o cliente sempre tem razão. Ele merece receber o seu dinheiro de volta, o seu produto consertado. E isso é uma regra. Existe até um livro que chama Código do Consumidor para favorecer o cliente. Já no meio religioso não é assim. O cliente sempre estará errado, não importa o que aconteça. Os argumentos utilizados para que os clientes, ou seja, os fiéis, não reclamem por não haver conseguido o que pediram são sempre os mesmos. Primeiro deles, você não teve fé o suficiente. Segundo, você não foi fiel nos dízimos, com certeza, nas ofertas. Você não está frequentando o culto. É por isso que você não está recebendo o que você precisa. Ou seja, para se conseguir o que se quer, o cliente ele tem que dar mais e mais de si, do seu dinheiro, da sua vida, e muitos morrem sem conseguir. E por quê? Porque não foi isso que o Messias ensinou. Ponto 4. Você, para abrir uma empresa chamada igreja, você não precisa se especializar em nada, a não ser que você queira. Se você quiser, você pode procurar algumas escolas que te ensinarão a manipular melhor o livro Bíblia. E assim, mais facilmente, você conseguirá a riqueza que você tanto almeja. Em uma empresa tradicional, geralmente as pessoas elas entram como vendedores, serviços gerais, e depois elas vão crescendo dentro da empresa. Já no sistema religioso, não. É muito simples.
para você se tornar um líder, basta você se intitular. É só ir no cartório e colocar que você é um apóstolo, um pastor. E a partir daí, as pessoas já te verão como uma autoridade. E tudo que você disser será como Deus falando. Ponto 5 e um dos principais pontos. Você terá muitos funcionários de graça. Isso mesmo, pessoas que trabalharão para você de graça. Quando um líder religioso, ou seja, um chefe, um patrão, ele dá um cargo para um dos seus fiéis, essa pessoa se sente tão feliz que ela agora vai trabalhar de graça para a empresa. Basta dar um cargo mesmo aos frequentadores de sua empresa e eles cuidarão de tudo para você. No máximo, você terá que dar um salário, não muito grande, para aquela pessoa mais dedicada, aquela que toma conta de várias empresas para você, várias filiais. Com isso, você poderá abrir, então, muitas filiais porque tem com quem contar. Quando eu chamo de filiais, eu estou chamando das igrejas menores, né? Não a sede. Existe a sede, que é a capital da empresa, e existe as filiais, que são as outras empresas, que todas enviarão todo o dinheiro arrecadado mensalmente para a sede, sem risco de roubo e também sem custos trabalhísticos ou impostos. Ou seja, se precisar mandar alguma pessoa embora, faça e não se preocupe, porque ela nunca te colocará no pau, porque não existe isso no meio religioso. Só existe no comércio secular, embora também seja uma empresa. Mas no meio religioso não existe processo trabalhístico. Se você tiver que mandar alguém embora, mande. E se a pessoa disser que vai querer te prejudicar, é só você denegrir a imagem dela em alguns cultos para que todos deixem de dar crédito a essa pessoa. Ponto 6. Coloque sua empresa ou igreja em pontos bem comerciais, de preferência ao lado de grandes empresas do varejo. Elas não irão se incomodar, afinal você também é uma empresa. Fazendo assim, o movimento da sua empresa será muito maior. Uma estratégia também de colocar a sua empresa em pontos comerciais é de que muitas pessoas no centro da cidade estão endividadas, preocupadas com conta para pagar e sempre recorrerão a Deus. E recorrer a Deus, de acordo com o sistema, é ir para um templo. Então você terá cliente garantido. Quando na verdade recorrer a Deus é elas consertarem os seus erros, é elas irem, pagarem o que devem. Mas, de acordo com o sistema, já está impregnado na mente das pessoas, é uma propaganda gratuita, de que se precisou de Deus, vá para um templo. E com isso essas empresas sempre estarão se enriquecendo, através da fragilidade, do engano e da falta de conhecimento das pessoas. Ponto 7 e último ponto. São muitos pontos que eu poderia continuar falando, mas vou parar por aqui. Já deu para você perceber como é fácil colocar em uma empresa o nome de igreja, quantas vantagens você tem. Vou falar nesse 7º ponto sobre a forma de você garantir que a sua empresa esteja sempre movimentada. É simples. Distribua panfletos com suas promoções, ou seja, campanhas. Mas pegue pesado. Cutuque a ferida para que muitos venham. Fale de droga, separação, filhos, desemprego. Não costuma falhar. Se você utilizar essas armas, com certeza a sua empresa estará lotada de gente frágil, precisando de ajuda, e você ainda estará tirando dela o restinho que ela tem. Ah, e tem mais um detalhe. Diga a seus clientes que se eles trouxerem outros clientes, eles ganham pontos extras no céu. Costuma funcionar. Abra também pontos nas casas das pessoas, porque aí eles vão trazer outras pessoas para a sua igreja sem você ter custo com o aluguel. Afinal, no final das contas, as ofertas e dízimos dessas pessoas irão tudo para você. E você não teve custo algum, porque as pessoas se reúnem nas casas. Uma estratégia que funciona muito bem. Eu não sei se você percebeu, esse sistema religioso ele funciona como uma pirâmide. Quem lucra é só o que está no topo, que é o líder. É a pessoa que criou aquela igreja, porque existem milhares. E cada uma puxa a sardinha para o seu lado. Não sei se você também percebe que nas redes de TV, rádios, essas empresas elas também divulgam as suas promoções e sempre chamam as pessoas para a sua própria empresa, para que não vá para o concorrente. Muitos até criticam a concorrência, assim também como as empresas seculares. A diferença é que no meio religioso, se você está anunciando as boas novas, tanto faz se a pessoa vai para a sua igreja ou vai para outra ou não vá. O importante é que ela pratique o amor ao próximo. Mas eles não dizem assim. Eles dizem que se você não fizer parte da empresa deles, você não tem direito à salvação. E nisso as pessoas se tornam escravas e eles aumentam cada vez mais os seus discípulos para manter as suas vidas luxuosas. E, inclusive esses programas de TVs, rádios, é tudo patrocinado pelos seus clientes. Vou falar aqui um ponto negativo que existe quando você abre esse tipo de comércio. O ponto negativo é que pode aparecer do nada um Paulo, um Pedro da vida, um Cristo,
e abrir os olhos desses clientes. Se isso acontecer, você pode falir. A dica é você se preparar. Prepare os seus clientes para não dar ouvido a essas pessoas. Use versos isolados da Bíblia o máximo possível para que eles não entendam o que essas pessoas falam. Elas vão falar e para eles será como que falando em grego. Eles não darão atenção e com isso você manterá essas pessoas fiéis ao seu lado e você continuará lucrando. Mas se essas pessoas derem ouvido a esses Paulos, Pedros, Cristos, a essas pessoas que vêm para tirar as pessoas da Babilônia, você está no caminho da falência. Porque uma vez liberta uma pessoa, ela estará liberta para sempre. É como está escrito. Se Cristo vos libertar, ou seja, o Espírito do Pai, encher uma pessoa e a fazer compreender que ela está enganada, ela então estará livre para sempre. A não ser que ela de fato não dê ouvido à voz do Espírito, negue a sua voz e volte para o vômito. Mas se assim acontecer, como está escrito também, não existe mais salvação para essa pessoa. Ela está expondo o Messias ao vitupério, vergonha pública, e depois não poderá chorar pelo leite derramado. Que o Eterno abençoe a todos e que fujamos dessas empresas chamadas igrejas, que possamos ser a igreja, porque o significado da palavra igreja é tenda do Espírito Santo. Como sabemos, a profecia do profeta Joel se cumpriu no madeiro. O Espírito do Eterno Criador foi derramado sobre toda a carne. E aquele que crer e for batizado é salvo. Passa a viver agora uma vida sendo guiada pelo Espírito e não mais por homens. Porque essa coisa de homem ficar guiando as pessoas já morreu no madeiro, né? O Messias veio para tirar da mão dos lavradores o poder de querer ser guia uns dos outros. Agora somos guiados pelo Espírito e ouvimos a sua voz. E quem ouve a sua voz, ceia com ele e passa a ter uma vida em abundância, uma vida tranquila. Não abundância de fartura, mas abundância de tranquilidade, de paz. Porque é isso que o nosso Criador deseja para todos nós. Paz entre os irmãos. Que o Pai abençoe a todos.